A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 269º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final da leitura no livro do profeta Esdras. Trago para meditação os capítulos 7, 8, 9 e 10. A inspiração do dia. O regresso a Jerusalém da segunda leva de repatriados sob Esdras. No capítulo 7 destaca o versículo 1, Esdras. Entre os capítulos 6 e 7 há um intervalo cerca de 60 anos. Período esse que ocorrem os eventos do livro de Ester na Pérsia. Os capítulos 7 e 8 tratam do retorno do segundo grupo de exilados da Pérsia para Jerusalém, sob a direção de Esdras. Os capítulos 9 e 10 descrevem o despertamento espiritual através de Esdras, iniciado após sua chegada a Jerusalém. No capítulo 6 destaco a mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. 3 vezes este capítulo diz que a mão do Senhor estava sobre Esdras. O versículo 10 dá 3 razões para isso. Esdras tinha preparado seu coração. Primeiro, para estudar a palavra de Deus. Segundo, para praticá-la. E terceiro, para ensiná-la aos outros. A lealdade a Deus e a sua palavra sempre trará a bênção e a ajuda divinas. Este princípio é confirmado em texto do Novo Testamento, como Mateus 5, versículo 6, João 14, versículo 21. Hebreus 11, versículo 6, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 25. Em Esdras, capítulo 8, versículo 22, descreve outra situação em que a mão do Senhor está sobre o seu povo. Deus abençoa aos que buscam de todo o coração. Todos buscam a Deus contritamente e que lhe são leais, e a sua palavra terão a mão favorável do Senhor sobre eles. No versículo 10 destaco: tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar. Esdras é um modelo para todos que se dedicam como pessoa ungida por Deus, a estudar, obedecer e ensinar a sua palavra. Primeiro, Esdras cria que a lei fora dada pelo próprio Deus através de Moisés e que, portanto, essa lei era a autoridade máxima para todo o povo de Deus. Segundo, Esdras dedicou-se de coração a estudar, buscar a palavra de Deus. Ele procura conhecer os caminhos e pensamentos de Deus em todas as coisas, respeitadamente à vida, ao mundo e aos propósitos de Deus entre o seu povo. Daí, ele ter sabedoria de Deus. Terceiro, Esdras propôs no seu coração obedecer aos mandamentos e retos preceitos de Deus. Ele vivia na prática aquilo que ensinava. Quarto, Esdras propôs no seu coração ensinar a palavra de Deus para preservar a verdade, a retidão e a pureza entre o povo de Deus. No capítulo 8 destaca o versículo 21. Apregoei ali um jejum. Jejum requer abstenção de alimento por um período limitado de tempo. O povo de Deus no Antigo Testamento jejuava para manifestar humildade, abnegação e submissão a Deus e para buscar a sua graça, ajuda, proteção e favor. Os fiéis jejuavam quando? Primeiro, sob grande ansiedade. Segundo, cultuando a Deus no dia da expiação. Terceiro, queriam demonstrar arrependimento e remorso. Quarto, enfrentando perigos e enfermidades. Quinto, preparando-se para ministrar. E sexto, buscando a Deus por avivamento e renovação. Ainda no versículo 21, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Devemos sempre orar a Deus, rogando seu cuidado e proteção. Ao iniciarmos uma viagem, não se deve ter como inquestionável a ajuda de Deus,
uma vez que sua direção e proteção nos são concedidas mediante nossas orações. E ao chegarmos em segurança ao nosso destino, nunca devemos esquecer de lhe dar graças. No versículo 23 destaco: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Deus olha para a benevolência àqueles que, humildemente e sinceramente, jejuam e buscam a sua face sobre determinado assunto. Assim como Deus atendeu propiciamente o pedido de Esdras, assim também Ele honrará todos aqueles que, com um coração sincero, o buscam em oração e jejum. No capítulo 9 destaca: o povo de Israel não se tem separado dos povos destas terras. A rebeldia dos judeus no passado, quanto ao separar-se dos povos decaídos ao seu redor, os levou à idolatria e imoralidade e, por fim, ocasionou seu cativeiro e exílio. Agora, após Deus trazer de volta à pátria um pequeno remanescente, os judeus, uma vez mais, começaram a transgredir o básico preceito divino da separação dos ímpios quanto à sua maneira de viver. No versículo 2 destaco: tomaram das suas filhas para si. Quando Esdras chegou a Jerusalém, descobriu que muitos dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas e governantes, tinham se casado com mulheres idólatras e praticavam as abominações e impureza dos pagãos. O casamento com ímpios foi terminantemente proibido na lei de Moisés. O Novo Testamento, da mesma forma, proíbe o povo de Deus da nova aliança a casar-se com incrédulos. No versículo 2 ainda, a semente santa, ser uma nação santa. Nisto consistia a autovocação de Israel. Primeiro, como povo, Israel devia ser possessão exclusiva de Deus, refletindo sua pessoa e santidade mediante a rejeição dos costumes pecaminosos dos que não conhecem a Deus. Segundo, os crentes do Novo Testamento também são chamados para se separarem do mundo. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor devem ser uma nação santa, dedicada a fazer a vontade e a obra do Pai. E isso deixa claro que o crente, cheio do Espírito, viverá uma vida de retidão e separação em comunhão com Deus, de modo diferente dessa geração maligna. Tal crente sempre procurará fazer a vontade de Deus como seu fiel filho. No versículo 3 destaco: ouvindo eu tal coisa. A reação de pesar de Esdras, acompanhada de oração, é um exemplo típico da ansiedade e aflição que todos os verdadeiros ministros de Deus devem sentir ao verem o povo de Deus conformar-se com os costumes ímpios. Primeiro, Esdras ficou atônito, envergonhado e profundamente entristecido por causa do pecado do povo. Segundo, Esdras tinha uma profunda percepção da glória, justiça e amor de Deus que o povo desprezara. Ele não pôde aceitar os erros do povo. Terceiro, Esdras orou a Deus com humildade e com lágrimas. Quarto, Esdras identificou-se com aquele por quem ele orava mediante a expressão nossas iniquidades e nossas culpas. Sentia mais do que todos eles a vergonha e a culpa da nação. Quinto, Esdras sabia que a graça e a misericórdia que Deus demonstrava para com seu povo que retornara, reavivando a sua esperança e visão quanto ao futuro, levando a casa de Deus das ruínas e provendo um muro de proteção, estava agora em risco por causa da desobediência do povo à prova de Deus. Sexto, Esdras tinha plena consciência da misericórdia e graça de Deus e, portanto, aguardava o perdão e a renovação espiritual do povo. Sétimo, finalmente a aflição de Esdras atraiu os outros que tremiam das palavras do Deus de Israel e compreendiam as consequências desastrosas que o pecado traria ao povo com suas famílias. E por fim, o capítulo 10. Despediremos todas as mulheres.
Esdras estimulou, neste caso, o divórcio por várias razões. Primeiro, os casamentos com mulheres pagãs eram um ato de infidelidade a Deus e à sua palavra. O arrependimento sincero demandava tal separação para corrigir o mal cometido. Segundo, foi necessário despedir as esposas pagãs para que o propósito de Deus para Israel fosse mantido, isto é, de ser uma nação santa separada para Deus. Terceiro, foi necessário o divórcio aqui para que o povo de Israel não viesse a adotar a idolatria e os costumes imorais das nações. Moisés declarou: nem te aparenterás com elas, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. O divórcio, neste caso, era o recurso radical necessário para impedir as sucessivas consequências causadas pela transigência com o mal, o que inevitavelmente levaria outra geração à apostasia, colocando-a sob severo julgamento divino. No versículo 4 destaco: esforça-te e faze assim. Um dirigente cristão necessita da coragem e ação resoluta para opor-se às tentações mundanas entre o povo de Deus, conclamar com fervor os pecados e deixar o pecado e voltar-se a Deus, incentivar a obediência à sua palavra. Esdras revelou essas qualidades quando exigiu que os judeus se separassem dos povos da terra e das mulheres estranhas, isto é, estrangeiras. No versículo 11 destaco: fazei a sua vontade, apartai-vos. Nessa etapa da história, não se deve considerar a atitude de Esdras e da comunidade israelita como um modelo para o crente no novo concerto. Quanto ao casamento e divórcio de crentes no Novo Testamento, as Escrituras ensinam o seguinte: primeiro, um crente não deve contrair núpcias com uma descrente. Segundo, se a pessoa torna-se crente depois do casamento e o outro cônjuge permanece incrédulo, o cônjuge crente não deve divorciar-se se o cônjuge incrédulo quer manter o casamento. Terceiro, o divórcio é permitido em casos de infidelidade ou abandono conjugal. E por fim, versículo 44. Mulheres, filhos. As esposas estrangeiras, juntamente com os respectivos filhos, foram provavelmente mandados de volta às suas próprias famílias, conforme seus povos de origem. Que a palavra de Deus toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.